Olá, tudo bem? Estamos aqui novamente com o Isolamento Anatômico Biomed, hoje no episódio 13, primeira temporada. A nossa conversa de hoje é intitulada Resumão, Músculos do Membro Superior. Então, esse é o nosso roteiro de hoje. E lembrando que são 32 ossos, né, que já vimos aí com o professor Igor no encontro passado, e são 56 músculos que iremos rever a partir de agora. Bom, esses 32 ossos e 56 músculos estão distribuídos por essas regiões aqui. Então, na região peitoral, né, só lembrando, esses músculos são um grupo que está situado ventralmente, fazendo a conexão do membro superior com o esqueleto do tórax, né? E nós temos basicamente 4 representantes aqui: o peitoral maior, o peitoral menor, o subclávio e o serrátil anterior. Então aqui a gente já consegue ver, ó, o peitoral maior cortado aqui, né? Peitoral maior cortado aqui, e um pedacinho do peitoral menor aqui. Mas vamos ver cada um deles, né, da forma que vimos originalmente, né, o peitoral maior. Lembrando, então, se originando da superfície anterior da metade medial da clavícula, aqui em cima, 6 primeiras cartilagens costais e superfície anterior do externo, aqui mais medialmente, tá? E esse peitoral maior tem as fibras nesse sentido, ele tem um formato mais ou menos então é natural supor que o músculo com essa configuração aqui vai ajudar na adução do braço, ou seja, aproximando essa inserção desta origem aqui e auxiliando na flexão e na rotação medial do braço, mais externo, 6 primeiras cartilagens costais, indo até aqui, crista do tubérculo maior do úmero. Então, aproximando essa origem dessa inserção, né, se o braço estiver abduzido, ele será aduzido. Né? Ao mesmo tempo, a direção das fibras permite também que se faça a flexão e a rotação medial do braço. E aqui a gente vai ter a origem, né, na segunda a quinta costelas, né? Podemos ver aqui, e ao mesmo tempo uma inserção no processo coracoide que está aqui. Então, como já dissemos, esse músculo ele desempenha uma ação eminentemente de estabilização do ombro, né? Ele é praticamente como se fosse um ligamento ativo, vamos colocar assim, né? Então ele atua na estabilização, né? Atua na integridade, na manutenção da integridade estrutural da articulação do ombro, quando essa articulação é submetida a uma tração, como haveria, por exemplo, numa situação em que estivéssemos pendurados numa barra, né? Então o peitoral menor ele vai ajudar nesse aspecto junto com o próximo músculo, que é o subclávio, que até por ser menor, né, ele vai ter uma potência menor para exercer esse efeito de estabilização. Então aqui nós temos o esquema do peitoral menor, a segunda, terceira, quarta e quinta costelas, vindo aqui para o processo coracoide. Subclávio, né, o subclávio é um músculo relativamente pequeno, né, ele vai da primeira costela até a clavícula, né? Vai da primeira costela e sua cartilagem costal e vai se inserir na parte de baixo da clavícula, vocês devem lembrar, né, naquele sulco para o subclávio que tem na parte inferior, na face inferior da clavícula. Mais uma vez, é um músculo que atua na estabilização, né, do ombro. É muito importante que a gente saiba interpretar o que a gente lê no livro. Se a gente lê no livro, tanto para o peitoral menor quanto para o subclávio, a gente vai ler isso daqui: abaixa a parte lateral da clavícula. Mas a gente tem que saber interpretar isso. Será que é isso mesmo? Tudo bem. Se ele se contrair, estando nós em posição anatômica, é o que vai acontecer. Mas, na realidade, a importância desses dois músculos é na estabilização da articulação do ombro e na manutenção da integridade estrutural, como já disse, na situação, por exemplo, em que essa
que esse conjunto esteja sob tração, que é o que aconteceria estando nós pendurados em uma barra. Aqui o isquemia, né, do subclávio, esse azulzinho aqui, né, da primeira costela até a face inferior da clavícula. E finalmente, serrátil anterior, vemos um pedacinho dele aqui. O serrátil anterior, lembram? Ele vem das 8 costelas superiores, das 8 primeiras costelas. Ele está abaixo disso tudo aqui. A gente só consegue ver um pedacinho dele aqui, tá certo? Ele dá a volta, fazendo a volta aqui no rebordo costal e vai se aproximar da escápula lá atrás pela face costal. Podemos ter uma noção melhor aqui, olha. 8 primeiras costelas, né? E ele dá a volta aqui no gradil costal, né? E vai se aproximar da escápula pela sua face costal. Aqui nós temos a fossa subescapular, temos o músculo subescapular. Então aqui o serrátil anterior está se aproximando da escápula para se inserir ao longo da borda medial dela e no seu ângulo inferior, tá certo? Então a ação óbvia e lógica do serrátil anterior é se originando aqui e se aproximando da escápula pela sua face costal e se inserindo na borda medial, é tracionar a escápula lateralmente. Na realidade, ele vai girar a escápula, porque 50% do músculo está inserido aqui no ângulo inferior. Então, ele não vai fazer assim com a escápula, ele vai fazer assim com a escápula. E esse movimento de rotação da escápula, conforme já havíamos dito em palestra anterior, é fundamental para o movimento de elevação do braço. Né? Desses 180 graus que temos aqui, né, aproximadamente 120 são produzidos na articulação escápulo-humeral e 60 graus são fruto da rotação da escápula. Ok? Então, mais uma visão aqui, talvez essa um pouco mais ilustrativa. Músculos superficiais do dorso são aquele grupo de músculos situados na região dorsal, são superficiais, obviamente, diferente da musculatura profunda do dorso, que vai ligar o membro superior à coluna vertebral. Então, são 5 representantes nesse grupo: grande dorsal, ou latíssimo do dorso, trapézio, levantador da escápula e os romboides, menor e maior. Então, vamos a eles. Grande dorsal, também conhecido como latíssimo do dorso, que é esse músculo aqui embaixo. Ele tem uma origem muito ampla, né, dos processos espinhais das 6 vértebras torácicas inferiores, indiretamente dos processos espinhais das vértebras lombares e sacrais, por meio da face tóraco-lombar, crista ilíaca, então vocês vejam que ele sai lá do osso do quadril, lá embaixo, da coluna lombosacral e da metade inferior da coluna torácica. E ele vai para onde? Vai para o assoalho do sulco intertubercular do úmero. Ele vai subir aqui. Né? Ele vem aqui para cima. Ele é mais ou menos, grosso modo, e muito mal comparando, obviamente, ele é o contraponto do peitoral maior, só que com uma localização bem mais inferior. Tá certo? Então, se ele, de certa forma, é o contraponto do peitoral maior, o que ele vai fazer? Vai fazer o contrário. Uma das ações vai ser agonista do peitoral maior, que é a adução. Afinal de contas, a direção das suas fibras também permite isso. Né? Então, esse braço aqui ele vai ser aduzido pela ação do grande dorsal. E, como ele está lá atrás, ele vai fazer a extensão do braço. Então, ele é agonista do peitoral maior na adução, os dois agem juntos, aduzindo os braços, obviamente não nessa situação já dissemos, né? Quem faz a adução do braço é a lei da gravidade, é a força da gravidade. Né? Mas isso seria importante, por exemplo, a partir do momento que nós estivéssemos subindo numa barra, esse movimento de adução aqui, ele conta com uma participação muito forte, muito expressiva desses dois músculos, do peitoral maior e do grande dorsal. Ao mesmo tempo, por estar atrás, ele vai ser antagonista do peitoral maior, porque o peitoral maior faz a flexão e o grande dorsal, latíssimo do dorso, fará a extensão do braço. O trapézio
Trapézio é um músculo também bastante importante. O próprio nome já dá uma dica, né, da extensão dele. Sai lá da linha nucal superior, lá em cima, no crânio, né? Protuberância externa occipital, também lá em cima no crânio, estamos vendo aqui, né? Ligamento nucal. Ligamento nucal, ele vai, através do ligamento nucal, ele vai se inserir indiretamente nos processos espinhosos das 7 vértebras cervicais, então aqui em cima. Além disso, continua pelos processos espinhais das 12 vértebras torácicas até aqui. Então, é uma origem bastante ampla, desde o crânio lá em cima, passando pela coluna cervical e pela coluna torácica lá embaixo. E a inserção é uma parte no terço lateral da clavícula lá na frente e outra parte na espinha da escápula aqui atrás. Então, o músculo com essa amplitude de origem, é natural a gente supor que essa porção aqui vai elevar o ombro, essa porção aqui talvez atue para deprimir o ombro. Mas se eu contrair essa porção junto com essa porção, a resultante vai ser nesse sentido aqui, ou seja, da retração da escápula, ok? Então, se eu contrair só aqui, eu elevo o ombro. Então, é o que eu faria assim, ó, esse movimento aqui. Ou, se eu estiver carregando, por exemplo, um objeto pesado, uma bolsa pesada, essa porção aqui do trapézio não vai permitir que meu ombro caia. Essa porção do trapézio ela vai se manter contraída para que meu ombro se mantenha no mesmo nível, no nível original, tá certo? Agora, se eu contrair essa porção junto com essa porção, eu vou fazer a retração da escápula, vou aproximar as escápulas da coluna vertebral. E isso, levantador da escápula, estamos vendo aqui, ó, ele sai dos processos transversos de C1 a C4, que não vemos aqui nessa figura, mas veremos na próxima, e se insere aqui na borda medial da escápula, acima da espinha da escápula que está aqui. Talvez a gente consiga ver melhor aqui, ó. Olha só que beleza, né? C1, C2, C3, C4 se inserindo aqui. Então, o próprio nome levantador da escápula já dá uma dica preciosa do que esse músculo vai fazer, tá certo? Então, ele ajuda na elevação da escápula. Então, junto com aquela porção superior do trapézio que está aqui, né? O levantador da escápula vai agir também, ou quando a gente quiser levantar a escápula, ou levantar os ombros, ou quando a gente estiver andando, por exemplo, carregando uma bolsa pesada ou um objeto pesado em uma mala, por exemplo, em cada lado, tá certo? Uma mochila também, ok? Então, aqui está o esqueminha do levantador da escápula, esquematicamente aqui ele, tá certo? Romboide menor, que é a continuação do romboide maior. Romboide menor, a diferença entre os dois, né, é que o romboide menor vai de C7 a T1 e o romboide maior vai de T2 a T5. Ambos vão se inserir na borda medial da escápula, tá certo? É praticamente uma continuação, a inserção do levantador da escápula, do romboide menor e do romboide maior. Então, o romboide menor e maior, embora sejam dois músculos separados, eles são praticamente continuação um do outro, tá? E eles também vão ser importantes naquele movimento de retração da escápula. Então, mais uma vez importante naquele movimento de remada que mostramos há pouco, né? Então, o trapézio vai ser importante na remada, a porção horizontal do trapézio e porção ascendente e descendente se agirem conjuntamente, porque a gente sabe que a resultante é no sentido medial, e junto o romboide menor em cima e maior embaixo também vão ser importantes nesse movimento de remada. Aqui mais uma ilustração do romboide menor, do romboide maior, ambos agindo para a retração da escápula. Aqui o romboide maior, aqui esquematicamente, aqui a gente consegue ver o levantador da escápula mais acima do nível da espinha da escápula, tudo ao longo da borda medial, né? Acima do nível da espinha da escápula, o levantador da escápula se inserindo aqui, mais ou menos no nível, para um pouco mais para baixo, o romboide menor, e aqui o romboide maior, ao longo do restante
da borda medial da escápula. Ah, mas a gente não tinha falado do serrátil anterior, que ele também se insere na borda medial da escápula? Sim, só que na parte mais anterior, ao longo da face costal. Afinal de contas, nessa ilustração aqui, estamos vendo por trás, né? O serrátil anterior vem lá da frente, ele vem dando a volta aqui pela curvatura das costelas e se aproxima dessa borda medial da escápula, mas pela sua face costal, ok? O terceiro grupo, né, o item 4, terceiro grupo, são os músculos do ombro, né? São um grupo de músculos que vão ligar o cíngulo do membro superior. O que é o cíngulo do membro superior? As duas clavículas e as duas escápulas. Então, esses músculos do ombro eles vão ligar cíngulo do membro superior até o úmero. Então, região peitoral ligava ossos da caixa torácica ao membro superior. Os músculos superficiais do dorso ligam a coluna vertebral aos ossos do membro superior. E aqui, os músculos do ombro eles vão ligar os ossos do cíngulo, né, as duas clavículas e as duas escápulas, até o úmero. Tá certo? E aqui nós temos 6 representantes: deltoide, supraespinhal, infraespinhal, redondo menor, redondo maior e subescapular. Vamos a eles rapidamente. Deltoide está aqui em cima, né? O próprio nome já diz o formato dele. Ele tem uma origem, ele tem 3 origens na realidade, né? A origem anterior é no terço lateral da clavícula, origem intermédia é no acrômio, tá? E origem posterior é na espinha da escápula, como vemos aqui. Ah, 3 origens, então é um tríceps? Não, porque não são 3 cabeças separadas. Na realidade, é uma origem comum, né, que por razões didáticas, ela é subdividida em 3 partes. Não só razões didáticas, mas biomecânicas também, porque são fibras com direcionamentos diferentes, tá certo? E toda essa ampla origem vai confluir para a região da tuberosidade deltoídea do úmero, que não vemos exatamente aqui, mas podemos imaginar que seja por aqui. Certamente vocês lembram do úmero, né? Já estudaram o úmero, vocês lembram da tuberosidade deltoídea do úmero. Então, essas 3 porções, elas são realmente desenhadas para desempenhar uma função muito importante, que é da abdução do braço. A partir do momento que essas 3 porções elas se contraem conjuntamente, o resultado final, a resultante dessas 3 ações, digamos assim, vai ser a abdução do braço. Sendo que a porção anterior ou clavicular vai ajudar na flexão e vai ajudar na rotação medial. E a porção superior ou espinhal ou escapular vai ajudar na rotação lateral e na extensão do braço. Aqui, esquematicamente, a porção anterior se originando aqui na clavícula, porção intermediária se originando no acrômio e porção posterior aqui se originando ao longo da espinha da escápula. Todas essas fibras confluindo aqui para a tuberosidade deltoídea do úmero. Esse é o deltoide. Supraespinhal, aqui em cima, na fossa supraespinhal, né? E aqui a gente tem uma sequência de inserções no úmero, né? Uma sequência bem interessante, onde aqui em cima a gente tem a inserção do supraespinhal, né? E pelo desenho dele, o que ele vai fazer naturalmente é ajudar na abdução, isso parece bastante óbvio, né? E depois a gente tem uma sequência aqui para baixo, ó, de inserções do que vem abaixo aqui, que é o infraespinhal, do que vem logo abaixo aqui, que é o redondo menor. Então, são 3 músculos aqui na sequência se inserindo aqui, digamos assim, na parte posterior da epífise proximal do úmero. Então, o esqueminha aqui, ó, do supraespinhal, aqui, tá certo? Ele ajuda na abdução. Temos o infraespinhal, se originando, obviamente, na fossa de mesmo nome, né? E se inserindo no úmero um pouco abaixo. Mas notem que tanto a inserção do infraespinhal quanto do redondo menor, que está logo abaixo, né, elas se dão posteriormente ao eixo de rotação do úmero, ao eixo longitudinal do úmero. Então, esses músculos aqui, tanto o infraespinhal
quanto o que veremos a seguir, o redondo menor, eles vão promover a rotação lateral do húmero e fazem parte daqueles músculos do manguito rotador, que são aqueles músculos que seguram a cabeça do húmero no seu lugar correto quando o deltoide se contrai para fazer a abdução. Já havíamos comentado sobre isso anteriormente. Então, o esqueminha aqui, né, a origem do infraespinhal, na fossa infraespinhal, e a inserção dele aqui no húmero. Em seguida, na sequência, o redondo menor, que vem daqui, esse músculo aqui, né, redondo menor saindo também da escápula, que é um osso do cíngulo, e se originando na escápula e se inserindo no húmero aqui atrás. Então, a mesma coisa, o esqueminha aqui, ó, redondo menor, se originando ao longo da borda lateral da escápula, tá, e se inserindo no húmero aqui atrás, mais um rotador lateral do braço e mais um dos músculos do manguito rotador que serve para estabilizar a cabeça do húmero no seu lugar quando é realizada a abdução do braço. Mais abaixo, na continuação, redondo maior, que está aqui. Tá? Redondo maior ele tem uma particularidade. Ele não vai se inserir aqui atrás nessa sequência aqui. Ao contrário, ele vai lá para frente. Né? Talvez consigamos ver melhor aqui. Ó. Ele sai aqui do ângulo inferior da escápula, só que ele vai lá para frente. Vejam que aqui está tracejado, aqui também. Ele vai se inserir lá na frente. Então, ao mesmo tempo que ele vai fazer a adução, ajudando o peitoral maior, ajudando o grande dorsal, o latíssimo do dorso, ele também vai ser capaz de ajudar na rotação medial, já que a sua inserção é lá na frente, anteriormente ao eixo longitudinal, ao eixo de rotação do húmero. Esse é o redondo maior. E, finalmente, desse grupo, subescapular, que é esse músculo aqui, que, como o próprio nome já sugere, se origina na fossa subescapular, tá? E vai se inserir no húmero. Tá? Ele é antagonista daquele grupinho daqui de trás, do infraespinhal e do redondo menor. Por quê? Porque ele vai se aproximar do húmero anteriormente ao eixo longitudinal, ao eixo de rotação do húmero. E, portanto, como as suas fibras têm um direcionamento horizontal, ele vai ajudar na rotação medial. E é mais um daqueles músculos do manguito rotador, tá certo? Que serve para estabilizar a cabeça do húmero no local correto, quando o deltoide se contrai para fazer a abdução. Agora vamos para os músculos do braço. Os músculos do braço são mais simples, né? Nós temos basicamente 4 músculos, 3 na região anterior e 1 na região posterior, né? Que vimos com o professor Igor na semana passada. Então, olha só, aqui é o bíceps braquial, aqui sim a gente tem 2 origens, 2 cabeças separadas, né? Por isso, então, que esse músculo é classificado como um bíceps. E essa classificação lhe dá o nome de bíceps, né? Só que é o bíceps do braço, portanto, é o bíceps braquial. A porção curta, ela vem para cá, para o processo coracoide, e tem um macetezinho LL, longa lateral. Né? Esse daí é para vocês não esquecerem. Porção longa é a lateral e a porção curta é a medial. Porção longa se origina lá no tubérculo supraglenoidal, ou seja, acima da cavidade glenoide, e aqui a porção curta vai se originar no processo coracoide. Aqui, o bíceps braquial, ele é um dos músculos, é o músculo mais superficial da região anterior do braço e vai se inserir lá embaixo na tuberosidade do rádio. Então, portanto, é um músculo biarticular. Ele atravessa essa articulação aqui por meio das suas 2 cabeças de origem e atravessa também a articulação do cotovelo, indo se inserir lá no rádio, lá abaixo. Então, ele vai ser um importante flexor do antebraço, mas, ao mesmo tempo, pelo direcionamento da sua inserção, ele também vai ser supinador. E por meio desta origem aqui, como ele cruza esta articulação do ombro, a articulação glenohumeral, ele também pode auxiliar na flexão do braço, embora não seja a sua ação primordial. Esse é o bíceps braquial, que é o que mais aparece, né? O coraco braquial
é aquele músculo que é um pouquinho menor, vem do processo coracoide e vai se inserir na borda medial do húmero. A grande característica dele é que ele é perfurado pelo nervo músculo cutâneo, o que torna tanto ele como músculo, quanto o nervo músculo cutâneo fáceis de serem identificados na peça, ok? Então, ele, pela sua configuração anatômica, ele auxilia na flexão do braço. O braquial, ele é mais forte do que o bíceps. Ele aparece menos, mas, na realidade, o seu braço de alavanca é mais favorável para realizar a flexão do antebraço. Ele sai da face anteromedial anterolateral do húmero aqui, né, e vai para a superfície anterior do processo coronoide e ao longo da tuberosidade da una lá embaixo. Então, ele vai ser um importante flexor do antebraço. Ele é mais importante do que o bíceps braquial. Mas, geralmente, o bíceps leva a fama. Por exemplo, o nome do exercício é rosca bíceps, né? Não é rosca braquial, é rosca bíceps, né? Que é esse daqui. É isso daqui que você pode fazer alternado ou pode fazer com uma barra fixa, uma barra grande, fazendo a flexão dos dois antebraços simultaneamente. Então, essa é a ação do bíceps braquial e do braquial. O que é de se esperar dos músculos que estejam situados na região anterior do braço, né? Ao contrário do que se espera de um músculo que esteja na região posterior do braço, né? Se eu tenho um músculo que sai daqui, que é o tríceps, e mais uma vez o tríceps tem 3 cabeças separadas, né? A porção longa sai do tubérculo infraglenoidal da escápula, então imediatamente abaixo da cavidade glenoide. A porção lateral, porção longa está aqui, desculpe, porção lateral, ela sai da face posterior do húmero, está aqui, ok? E a porção medial, ela sai abaixo, face posterior do húmero também, abaixo do sulco para o nervo radial. Não podemos vê-la aqui, mas podemos ver aqui o nervo radial. Ó. Então, podemos imaginar que ela sai imediatamente abaixo daqui, dessa região. Tá certo? Aqui podemos ver melhor, olha. Então, porção lateral, porção longa e porção medial se originando aqui. Todas essas 3 porções confluindo para um importante tendão de inserção aqui na face superior do olecrano. Então, um músculo com essa configuração, ele vai naturalmente antagonizar o bíceps e o braquial. Ele vai ser um importante extensor do antebraço, ok? No antebraço, né, já havíamos visto com o professor Albino, são 20 músculos, né, sendo 8 na loja anterior, 4 na loja lateral e 8 na loja posterior, totalizando, então, 20 músculos no antebraço, né? E podemos decompor essas lojas, né? Na loja anterior temos uma camada superficial com 4 músculos, uma camada média com 1 músculo e uma camada profunda com 3 músculos. Na loja lateral, são 3 músculos na superficial e 1 na profunda. E na loja posterior, ficamos com 4 em cada uma das 2 camadas, superficial e profunda. Lembrando que alguns autores preferem agrupar as lojas lateral e posterior em uma única loja posterior, ok? Então, aqui, só lembrando, para não esquecer jamais, são 20 músculos, né? Se alguém tiver alguma dúvida, mais uma vez, aparecendo em algarismos garrafais, 20, né? São 20 músculos no antebraço. Então, loja anterior, camada superficial, 8 músculos na loja anterior. Na camada superficial, nós teremos 4, né? De lateral para medial, flexor radial do carpo, palmar longo e flexor ulnar do carpo. Bom, mas eram 4, faltou 1. Esse 1 ele vai estar localizado mais proximamente, que é o pronador redondo, né? Todos eles, à exceção do flexor ulnar do carpo, inervados pelo nervo mediano. Camada média, a gente vai ter um músculo só, que é o flexor superficial dos dedos. Nós o vemos bem aqui, por quê? Porque foi seccionado o pronador redondo aqui e aqui, e aí foram seccionadas as origens aqui, comuns ao longo aqui do epicôndilo medial, tá certo? E seccionadas aqui próximos
dos seus tendões mais distalmente. Então, dessa forma, podemos expor o flexor superficial dos dedos. O flexor superficial dos dedos, que vocês devem lembrar, é um músculo policaudado, porque ele emite tendões para cada um desses 4 dedos aqui, o segundo, terceiro, quarto e o quinto, sendo que os seus tendões de inserção vão até a falange média, ok? E na camada mais profunda, aqui já tendo retirado não só os músculos da camada superficial, como também o músculo da camada intermediária, da camada média, nós temos aqui o flexor longo do polegar, que está seccionado aqui, e nós temos o seu tendão aqui, ó, vindo para o polegar. E por que o seccionamos? Para poder mostrar um outro músculo, que não vai ser o que a gente vai ver agora, que é o flexor profundo dos dedos, tá certo? Mais um músculo policaudado, e a diferença do flexor superficial para o profundo é que, primeiro, um está superficial, outro está profundo, isso é óbvio, né? Mas o flexor profundo dos dedos, por meio dos seus 4 tendões de inserção, ele chega até as falanges distais dos 4 dedos, segundo, terceiro, quarto e quinto, ok? E por que seccionamos aqui o flexor longo do polegar? Para poder expor aqui o pronador quadrado, que está aqui, tá certo? Todos eles inervados por ramos do mediano, interósseo anterior, à exceção de metade medial do flexor profundo dos dedos, que é a do nervo ulnar. Ok? Isso já havíamos visto, estamos apenas revendo. Então, a loja anterior, ela é composta basicamente, se eu tenho músculos numa loja anterior do antebraço, parece lógico supor que sejam músculos que façam flexão do punho, flexor radial do carpo, flexor ulnar do carpo, músculos que façam flexão do polegar e dos dedos, então temos o flexor longo do polegar, flexor superficial dos dedos, flexor profundo dos dedos, e músculos pronadores, pronador redondo e o pronador quadrado mais profundamente. Então, é uma loja flexopronadora, né? Flexora e pronadora. Essa é a ação básica dessa loja anterior. Então, aqui, ó, trabalhando aqui a loja anterior, né? E aqui um exercício, né? Que você faz a flexão do carpo, utilizando aqui um peso, justamente para trabalhar os músculos da loja anterior do antebraço. Na loja lateral, né, nós temos 4 músculos, sendo 3 na camada superficial e 1 na camada mais profunda. Vamos revê-los agora. Aqui o bráquio radial, que faz parte, junto com o pronador redondo, faz parte dos limites da fossa cubital. Então, o bráquio radial aqui. O bráquio radial, lembrando que ele ajuda o braquial e o bíceps braquial na flexão do antebraço, embora ele seja mais solicitado quando há uma resistência a esse movimento. Então, quando você está fazendo, por exemplo, um trabalho de musculação, você vai utilizar o bráquio radial, tá certo? E vai utilizá-lo mais se você o fizer na posição neutra do que se fizer na posição supinada. E, na sequência, extensor radial longo, extensor radial curto do carpo. Os 3 são inervados pelo nervo radial, tá? E na camada mais profunda, assim, vendo por trás, né, uma visão posterior, bráquio radial, mais uma vez, extensor radial longo, extensor radial curto do carpo. O que esses 2 últimos fazem, acho que é desnecessário comentar agora, né? E o músculo mais profundo, que é o supinador, que não vemos aqui, nós precisamos rebater o músculo bráquio radial para podermos visualizar o músculo supinador logo abaixo. Músculo supinador esse que é um supinador, obviamente, né? Ele vai fazer a supinação. Aqui, visualizando melhor ainda o músculo supinador, ok? Então, essa foi a loja lateral do antebraço. Mais uma vez, uma visão posterior, tentando ver o supinador. Aqui não conseguimos. A gente tem que rebater ou seccionar músculos para conseguir ter acesso aqui ao músculo supinador, ok? E para terminar o antebraço aqui, né, mais 8 músculos na loja posterior, sendo 4 na camada superficial e 4 na camada profunda. Na camada superficial vemos de forma muito simples, muito fácil, né, o extensor comum dos dedos,
Lembrando que se temos dois flexores, na região posterior nós temos apenas um extensor dos dedos, que é aqui, ó, também o músculo policaudado, com os seus 4 tendões de inserção para os 4 dedos, sempre excetuando o polegar. Dedo 2, 3, 4 e 5, tá certo? Além disso, extensor do dedo mínimo, então o dedo mínimo ele tem um segundo tendão de extensão, né, mostrando a importância, pelo menos aqui, né, desse dedo, do dedo mínimo. Extensor ulnar do carpo, né, se tínhamos dois extensores radiais, um longo e um curto, o longo está aqui e o curto está aqui, é justo que tenhamos pelo menos um extensor ulnar do carpo. E um ancônio, mais acima. Né? O ancônio é o único que ele não chega às porções mais distais do antebraço. O ancônio fica aqui e ele vai ser um auxiliar na extensão do antebraço. O resto aqui, as ações elas são dedutíveis a partir do nome de cada um desses músculos, ok? Extensor comum dos dedos, extensor do dedo mínimo, extensor ulnar do carpo. E, finalmente, os últimos 4 do antebraço, na camada profunda da loja posterior. Aqui, o abdutor longo do polegar, na sequência, o extensor curto do polegar, na sequência, o extensor longo do polegar e, finalmente, o extensor do índex. Então, o segundo dedo, o indicador, também tem um segundo tendão de extensão que vai aqui por baixo. Ó, vocês podem ver por aqui. Né? Aqui é o tendão que vai para o índex, mas é o tendão do extensor comum dos dedos, e logo abaixo aqui o tendão do extensor do índex. Se todos vocês fizerem uma extensão forçada, tá, do índex ou do dedo mínimo, vocês vão poder palpar 2 tendões de extensão, né, ao contrário desses dedos aqui que tem apenas um tendão extensor, que é o tendão do extensor comum dos dedos. Então, resumindo essas lojas lateral e posterior, né, nós temos aqui os músculos que são extensores do punho, extensores e abdutores do polegar e extensores dos dedos, mais o supinador. Com 2 exceções aqui, o bráquio radial, que ajuda na flexão do antebraço, e o ancônio, que ajuda na extensão do antebraço. Mas, tirando essas 2 exceções, nós temos aqui 2 lojas que são eminentemente extensoras e supinadora, vamos colocar assim, né? Ao contrário da loja anterior, que tinha músculos que faziam flexão do punho e dos dedos, todos eles, e pronação. Aqui atrás, não. Nós temos músculos que fazem a extensão do punho, dos dedos e supinação. São exatamente os antagonistas dos músculos da loja anterior, ok? Então, aqui, mais uma vez, temos o exercíciozinho aqui de musculação. Ao contrário, né? Aqui, a disposição aqui da barra e a disposição, né, da posição do antebraço aqui no apoio é justamente para malhar, né, para fazer a extensão do punho contra a resistência, então trabalhando os músculos da loja posterior do antebraço, loja posterior e lateral do antebraço, ok? E finalmente na mão, né, vendo também en passant, né, nós temos aqui, podemos dividir os músculos da mão, já vimos isso com o professor Albino também, né, apenas revendo, em músculos superficiais, na eminência tenar, que está relacionada com o polegar, e na eminência hipotenar, que está relacionada com o dedo mínimo. Tá? E os músculos profundos, que são os lumbricais e os interósseos, que ocupam essa região intermediária da mão. Tá certo? Aqui uma homenagem póstuma ao nosso querido ator Leonard Nimoy, que fazia o grande papel de Dr. Spock. Isso daqui na versão original de Jornada nas Estrelas, Star Trek. Então vamos lá. Na mão aqui, músculos superficiais, né? Aqui da eminência tenar, nós temos aqui, né, os músculos da eminência tenar, podendo vê-los aqui bem claramente, né? O oponente do polegar aqui, as 2 cabeças do flexor curto do polegar aqui. Aliás, última forma,
o oponente aqui. Aqui nós temos o abdutor curto do polegar e mais embaixo aqui que teríamos as duas cabeças do flexor curto, que poderemos ver melhor em um outro slide, junto com o adutor aqui, ó, né? Então aqui o oponente, aqui o abdutor curto do polegar que vem por cima dele, na realidade vendo aqui, ó, abdutor curto do polegar, componente estando abaixo, né? E aqui, e aqui nós temos o adutor do polegar aqui nessa configuração aqui. Então, o adutor do polegar aqui, o músculo abdutor curto está cortado aqui, tá certo? O flexor curto está aqui e o oponente do polegar ele está profundamente ao abdutor curto do polegar. São os 4 músculos da eminência tenar. Na eminência hipotenar, né, que ela recebe esse nome porque ela é menor do que a eminência tenar, né? É só olhar na mão aí, na palma da mão de qualquer um de vocês. Nós temos basicamente 3 dedos, 3 músculos aqui, o adutor do dedo mínimo, mais medial aqui, né? O oponente do dedo mínimo, ocupando uma posição mais lateral, né? Ou mais para o meio da mão, vamos colocar assim, e aqui o flexor curto do dedo mínimo, ok? Todos inervados pelo ulnar. Vocês devem lembrar também da aula do professor Albino, né, onde nós vimos os músculos lumbricais. São 4 lumbricais e a origem desses 4 lumbricais ela se dá nos 4 tendões do flexor profundo dos dedos, tá? Como podemos ver aqui. Então aqui é mais lateral, temos o polegar aqui, então essa é a parte mais lateral, metade lateral do flexor profundo dos dedos. Então aqui temos o lumbrical 1, aqui temos o segundo lumbrical, aqui o terceiro lumbrical e aqui o quarto lumbrical. Vocês lembram que a inervação do flexor profundo dos dedos ela é dividida? Metade lateral é do mediano, metade medial é do ulnar. Então esses lumbricais eles vão acompanhar essas origens, né? Quem se origina da parte do flexor profundo dos dedos inervada pelo mediano, vai ser inervado pelo mediano. Quem se origina da metade do flexor profundo dos dedos inervada pelo ulnar, vai ser inervado também pelo nervo ulnar. Ok? Esses são os lumbricais que eles ajudam a fazer a flexão dessa articulação aqui. Eles fazem esse movimento aqui, ó. Esse movimento de flexão dessa articulação metacarpo-falângica. E, finalmente, os interósseos. Interósseos palmares, como vemos aqui, 3. Interósseos dorsais, como vemos aqui, 1, 2, 3, 4. E o que eles vão fazer é basicamente esse movimento aqui, ó, de adução, esquece aqui, adução e abdução dos dedos da mão, né? Os palmares fazem a adução, melhor dizendo, e os dorsais fazem a abdução. É muito simples. Lembrar disso é muito fácil. Como é que geralmente a gente fecha a mão? A gente está com a mão fechada. Como é que a gente abre a mão? Espontaneamente. Alguém abre a mão espontaneamente assim ou a gente abre assim? A gente abre geralmente assim. Então, quando você abre, você usa os dorsais. Então, os dorsais, eles separam os dedos. Os palmares, eles juntam os dedos, ok? Então, os interósseos palmares, eles fazem a adução dos dedos. Os interósseos dorsais, eles fazem a abdução dos dedos. E para fazer esse movimento aqui, né, basta ter um controle motor adequado desses músculos aqui. Então, agradeço a todos pela atenção.